Olá, amados, graça e paz, boa noite a todos, que tudo vá bem. Mais uma quarta-feira estamos reunidos em nome de Jesus, que seja um tempo extraordinário. Eu sou um filho amado, em recuperação das feridas e traumas do passado, da baixa autoestima e também da procrastinação. Meu nome é Flávio, tudo bem? Bom, hoje o nosso tema é os enganos do medo. Baseado nesse tema, nós vamos falar aqui, em todo o contexto, do princípio 1 e 2. Vou ler aqui para vocês. Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas e que minha vida está fora de controle. Isso pode ser o quê? O que está fora de controle? O medo. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Mateus 5:3. O princípio 2. Acredito de todo o coração que Deus existe e que Ele se importa comigo e que tem poder de me ajudar em minha recuperação, que pode ser a área do medo, ansiedade, insegurança, desconfiança, e aí vai. Então, o texto diz: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. O que nos consola? O amor. Amém? Então, baseado nesse princípio, nós falaremos aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 3 ao 11. Porém, nós vamos ficar no verso 11, depois você lê a história, você já sabe, a maioria, você que talvez não conheça, eu acredito que já ouviu falar da história do início, né, que fala da serpente que enganou Eva, que enganou Adão, e assim foi. E ali gerou uma situação que gerou medo. Mas eu quero ler algo aqui antes disso. As circunstâncias da vida, às vezes, são assustadoras. E é natural ficar com medo. Podemos ter duas reações perante o medo, como nos dias de hoje. Quais as reações que nós podemos ter? Primeira, deixar que nos domine, que o medo nos domine. Segundo, entregar a Deus. As pessoas que deixam se dominar pelo medo mostram que não confiam em Deus. Mas as pessoas que entregam o medo a Deus tiveram e terão vitória. Amém? Então, baseado nisso, nós vamos prosseguir aqui nesses minutos adiante. Espero ser breve, bem objetivo, mas que essa mensagem chegue no seu coração de maneira profunda. Nós estamos aqui, praticamente passei o dia meditando, buscando no Senhor e procurando ver as situações que tanto nos abalam, tanto nos confrontam. E o Senhor é bom, Ele nos deu aqui algumas bases para que a gente se alimente nesse dia de hoje e coloque para fora coisas que impedem a gente ver tão grandioso amor e cuidado. Então vamos lá, no verso 11 de Gênesis 3, verso 10. Diz assim: o homem respondeu, que o Senhor foi visitar ele no jardim, né? E aí o homem respondeu e diz assim: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Esse é o verso 10. Adão disse ali, né? Fiquei com medo porque estava nu. E aí o Senhor pergunta para ele assim: quem te falou isso? É espantoso, né? Porque assim, você já ouviu uma serpente falar? Se eu ouvisse uma serpente falar, você iria correndo ou ia morrer na frente dela ali mesmo, né? Mas ele ouviu a serpente, que a partir dali se viu nu. Abriu-se o entendimento, mas por que se abriu o entendimento? Porque havia alguém que falou o entendimento dele para ver algo que Deus não tinha revelado. E muitas vezes o diabo usa, né? Eu quero colocar aqui como primeiro ponto do engano, mentalidade acusadora. Ele recebeu a acusação, quando ele se viu nu, ele foi acusado na sua mente. E a partir dali, a serpente mostrou para ele, ele aceitou aquela acusação que estava nu, e o que ele fez? Se escondeu de medo.
Mas ele teve medo do quê? Ele teve medo do julgamento de Deus, ele teve medo de que Deus poderia matá-lo, porque ele tinha desobedecido, né? Então o diabo, ele faz o quê? Ele coloca acusações em nossa mente a respeito dos enganos. Passamos por enroscos, maus hábitos, situações, traumas, feridas, tantas situações no decorrer da nossa vida, da infância até aqui, e ainda tem coisas que percorrem. Então gera condenação, e a condenação gera medo. E o medo de quê? De que Deus nos condene sobre todas essas coisas, que Ele possa nos olhar com olhos equivocados, que Ele possa olhar e vai nos julgar, vai permitir que eu sofra tal situação. Então a mente começa a aceitar e acreditar que possa pegar uma doença como esse Covid, que possa receber uma enfermidade no corpo pela qual eu não deveria, que possa estar sentindo sintomas no corpo inteiro, disso, daquilo. Há pessoas procurando a gente aqui em pânico, né? E outras testemunhando pânico, porque está assim, está assado, choram, esperneiam, estão assim totalmente desequilibradas. E é um fato, eu posso testemunhar isso, que 40 dias atrás, quando isso começou, eu por algum motivo, sei lá, senti uma dor no corpo, senti minha garganta, meu nariz de repente, e aí já falei, puxa, sintoma, me deu um apavoro. De repente eu fiquei um tempo, eu já falei sobre isso alguma vez aqui, e aí me deu um apavoro, eu fiquei com aquilo, aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer se eu pegar isso? O medo era do quê? Da morte. Então eu corri dali, e aí eu venho para esse espaço onde eu sempre, vocês me veem aqui gravando aqui é minha torre de adoração, lugar secreto onde eu desfruto. Então eu vim para cá e lancei meus medos ao Senhor. E logo já se passaram agora mais de 40 dias, eu estou aqui intacto. Mas aquilo tomou minha mente de uma maneira que eu falei, tudo vai acontecer, pensei no hospital, pensei nisso, pensei naquilo, fui longe. Pensei em minha família ficando, meus filhos ficando, minha esposa, fui longe, rapidamente, foi fração de um período que parecia uma eternidade de acontecimentos. Mas porque o inimigo me acusou na mente, e eu aceitei a acusação, me senti indigno. Por que eu me senti indigno? Sei lá, olhei para a situação dos dias de hoje e falei, meu Deus, eu não tenho feito nada para fazer diferença. Ou vários pensamentos veio equivocados, acusando a minha mente, e de repente eu me achei indigno. Indigno do quê? De saber e reconhecer que nós somos filhos amados, que já recebemos através do amor do Pai salvação, cura, libertação. Então a partir dali eu não estava olhando mais para aquilo, eu estava só com a minha mente acusada. E com aquela mente acusada eu não consegui me ver como um filho, como alguém cuidado. E aí entra ali o princípio 1. Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas. Eu estava tentando controlar aquilo. Eu não estava me submetendo à vontade de Deus e saber que eu não posso controlar. Que eu era impotente. Mas que eu precisava confiar em Deus, como diz no 2, né? Acredito de todo o coração que Deus existe, mas naquele momento me veio insegurança. A acusação na mente gera insegurança, gera confusão, conflito, e aquilo entrou e começou a me dar conflito. Mas aí eu voltar à presença de Deus e falar dos meus medos para Ele, e também falo aqui sempre no CR, é bom demais esse tempo que nós estamos tendo pelo Zoom. Sei que algumas pessoas têm dificuldade de acesso ou até limitação para falar lá, mas você está na sua casa, um ambiente seguro, fique num lugar isolado aí, põe o seu fone de ouvido e compartilhe, né? Tem ali a referência daquilo que vai ser bom para você. Então, isso também foi uma referência para mim, em eu poder falar nas salas o que aconteceu. Então, a mentalidade acusadora é um dos enganos que geram medo. Segundo, a vergonha. O que nós vemos aqui no texto, né? Quando ele falou assim, porque eu estava nu, por isso me escondi, por vergonha. A vergonha nos faz nos esconder. A vergonha resulta em medo, então ele ficou envergonhado e se escondeu por medo. Ele estava nu, envergonhado. Às vezes, o diabo vem falando e mentindo em nossos pensamentos, né?
falando, tentando mostrar situações que vão nos expor. Se você fizer isso, se você falar isso, você vai se expor. Então a gente acaba guardando pensamentos para não se expor, para não se colocar à vergonha. Só que ele, quando isso não é compartilhado, ele usa como arma. O terrível o diabo usa essas situações como arma. Adão foi se esconder e de repente ele não queria ser questionado, ele fugiu dali. Mas o Senhor fez perguntas diretas e geralmente nós fazemos perguntas aqui que é para extrair para fora. Se a gente olhar o verso 11, ele diz assim, aí Deus perguntou, e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore do que eu proibi de você comer? E aí o homem disse, a mulher que tu me deste para a minha companhia que deu a fruta que eu comi. Então assim, é mais fácil passar a transferir as situações do que simplesmente a gente olhar e falar assim, eu estou recebendo uma pergunta direta, então não vou transferir, vou falar de mim. Olha, eu aceitei. Eu recebi condenação na minha mente, guardei por vergonha. E a partir daí, a gente ser livre. Nós vamos entender à frente por que ser livre, o que nos faz ser livre desse medo, dessa acusação. Então, não é nada novo, tá, irmãos? Porque, de fato, a gente só está relembrando coisas básicas que simplesmente nos leva a aprofundar nesse amor que lança fora o medo. Então, conforme o inimigo pega essas mentiras, ele acusa na mente, ele começa a gerar dúvida, insegurança, ele começa a trazer essas situações, né, para nos gerar medo. Aí eu escrevi uma frase aqui. O medo de ser julgado por Deus faz-nos sentir apavorados a ponto de que vamos morrer. O medo de nos sentir julgados por Deus faz-nos sentir apavorados a ponto de aceitarmos que tudo que vai acontecer é porque eu vou morrer, porque eu não fiz nada certo, meus enroscos, minhas mazelas, minhas condenações, faz esquecer que na cruz nós somos libertos. Por isso, compartilhe, não guarde, não deixe o inimigo usar como ferramenta para ele, né? O medo gera ansiedade, estresse, pânico. Você deve conhecer pessoas e você deve ter pessoas no seu lar. Como é que elas estão? Estão descansadas, estão em paz? Ou estão estressadas ou ansiosas? Isso pode ser o pânico. Então, às vezes recebe pela mentalidade de condenação a situação envergonhadora. Por que eu vou falar sobre isso? Por que eu vou compartilhar sobre isso? Guardando segredos em que o diabo hoje pega como ferramenta. Parecia pessoas simples, normais da vida. Aí numa situação como essa, o diabo pega um gatilho, dispara lá, e aí começa a ter um sintoma no corpo, a pessoa já fica desesperada, mas porque ele encontrou uma situação que ele podia acusar, fazer a pessoa indigna e gerar medo. E o medo gera ansiedade, estresse, pânico, culpa, gera condenação, gera insegurança, né? Então, a partir daqui, nós vamos vendo o quanto nós precisamos ficar livres e falar sem temer, porque daí ficaremos libertos, sem culpa, um lugar seguro para a gente falar sem se envergonhar, porque somos filhos amados. A base de todo medo é de não ser amado. A base de todo medo é de não ser amado. Quando eu não percebo o quanto eu sou amado, eu tenho medo. Nós vamos ver aqui em João, 1 João 4,10. Quero ler com vocês, para que a gente chegue aqui nessa conclusão. Eu tirei o texto aqui, irmãos, e aí só paciência. Pronto. Está aqui. Diz assim, e o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou
mandando o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. A partir daqui, nós percebemos que ele nos amou e deu a prova, que é Jesus, né? Então, nós já fomos perdoados. E temos medo de falar porque temos vergonha. E temos guardado sintomas e situações no corpo de acusação pelo fato de não perceber o quanto nós somos amados e perdoados. Já não existe mais condenação. O medo gera desconfiança, até mesmo desse grandioso amor, o amor dele por nós. O verso 17 diz assim: o amor em nós é totalmente verdadeiro, ou seja, aperfeiçoado, para que tenhamos coragem. Se você ver ali no texto, é isso mesmo que diz. Assim, o amor em nós é totalmente aperfeiçoado. Que amor é esse? O amor em nós. A confiança que eu tenho do amor que recebi dele. A confiança que eu tenho nesse amor de Cristo por minha vida. E aí diz, mas, por isso as circunstâncias de hoje, né? Eu coloquei essa frase aqui, por isso as circunstâncias de hoje não definem como ele nos ama. A de hoje, a do passado não define. Ele nos amou antes de todas as circunstâncias, dificuldades, antes de nossa existência. Ele já tinha decidido nos amar. Ele nos amou primeiro. Sabe o que é isso? Graça. E a maior acusação contra nós é que nós não saibamos o quanto somos amados. E aí ficamos dessa maneira, envergonhados, acusados. E esses enganos vão levando mais para dentro do medo, inseguro, desconfiado, que eu posso receber amor, que eu posso ser tão cuidado, né? Aí nós vimos lá no princípio 2, acredito de todo o coração que Deus existe e que Ele se importa comigo. Se nós cremos nesse princípio, nós vemos o quanto nós somos amados, né? Somos filhos amados. Onde você confere isso? Efésios 1, 4 ao 6, depois você lê. Efésios 1, versículo 4 e 6. Ele se entregou lá por nós, predestinou-nos a ser adotados como filhos através de Cristo Jesus. Então, se recebemos Cristo Jesus, você que recebeu Cristo Jesus, já se torna um filho e amado. O medo gera condenação, culpa, em que não somos amados e em que o Pai não cuida de nós. Por isso precisamos então somente viver o amor pleno e abundante. Verso 18, no amor não há medo. Quando descobrimos o tanto que somos amados, isso nos livra do medo. Busque em conhecer o quanto é amado. Acorde e diga, sou muito amado. Vá dormir e diga, eu sou muito amado. Ande dizendo, eu sou amado. E aí o verso 18, lindo demais, complementa isso. No amor não há medo. O amor é totalmente verdadeiro e afasta o medo, porque tanto aquele que sente medo não tem no seu coração amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Então, quando eu lembro todo o tempo que eu sou amado, que eu sou amado, que eu sou amado, e vou mergulhando nesse amor, é aí que é lançado fora o medo. Quanto mais eu sei que sou amado, mais o medo vai embora, porque nossa mente não é enganada, a vergonha vai embora. Ele me amou primeiro, Ele me amou antes da fundação do mundo e me escolheu como filho. Somos amados pelo que não somos amados pelo que fazemos, nem pelo que somos, e sim pelo que Jesus já fez na cruz. Ele se entregou por nós. Então o que eu preciso fazer? Eu recebo, aprendo a cada dia a ser amado por Ele, a tomar posição com Ele de amor. Então hoje eu quero deixar aqui esse tema muito esclarecedor, que é assim, o verdadeiro amor, o quanto eu me sinto amado, lança fora o medo. Me tira a condenação, me tira a acusação, me tira a insegurança e me faz ser seguro.
então isso vai sendo aperfeiçoado. De que maneira? Crendo, eu sou filho amado. Você pode dizer comigo, eu sou filho amado de Deus, eu sou filha amada de Deus. Eu teria aqui vários versos que poderiam dizer o quanto você não precisa temer. Salmo 34,4 diz, eu pedi ajuda ao Senhor e Ele me respondeu, Ele me ajudou, me tirou o medo. Salmo 34,4. Isaías 41,10 diz, não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. E Ele dou forças e os ajudo e os protejo com a minha mão forte. Salmo 56,3. Quando estou com medo, eu confio em Ti e em Deus Todo-Poderoso. Hebreus 13,6. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos. O Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer quando eu sou tão amado? Não há. Salmo 55, 4 e 5 diz, o meu coração está cheio de medo e sinto-me com medo terrível e estou tremendo. Tenha cuidado de mim. Né? Na minha versão diz assim, Salmo 55, 22, entrego os meus problemas ao Senhor e Ele ajuda-me e não me deixa fracassar. A pessoa que lhe obedece não será fracassada. O último texto de Salmo 112. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias, pois a sua fé é forte e ele confia no Senhor. Amém? Então, confiemos no Senhor, tenhamos aqui um tempo de pleno amor que recebemos dele. Deixa a pergunta para você compartilhar. Quais os pensamentos que estão te acusando, te envergonhando você e te gerando medo? Quais os pensamentos ainda estão te acusando, o envergonhando e que te estão gerando medo? Boa partilha, que você desfrute desse amor, liberando todas essas acusações, vergonhas, sentimentos, em nome de Jesus. Até já.